Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje eu estou iniciando uma série imperdível. Como vencer o maligno. Gente, nós vivemos num mundo que está cada vez mais experimentando a multiplicação do mal, né? Nós vemos isso através dos atos de violência, através do ódio que se multiplica, através das guerras, e o mal está cada vez mais recrudescendo e as pessoas estão muitas vezes assustadas com medo, né? E a verdade é que todos nós, gente, enfrentamos o maligno diariamente. Nós somos confrontados pelo mal todos os dias, tá? Algumas vezes o mal vem de fora, outras vezes ele está dentro da nossa cabeça, né? E é importante que você entenda que estas não são forças psicológicas, tá? Elas são forças espirituais malignas. E nós precisamos entender e admitir que nem todos estão vencendo essas forças. Não é porque não queiram, na verdade, alguns não sabem como vencer essas forças malignas. Então, em função disso, gente, que eu estou começando uma série que vai dar dicas importantes, trazer textos e revelações importantes da palavra de Deus para você saber como vencer o maligno, tá bom? O nome dessa série, portanto, é Como Vencer o Maligno. E esta é a primeira mensagem. Eu espero que você seja muito abençoado, que isso possa, trazer uma chave para abrir portas para verdades espirituais extraordinárias na sua vida e você vencer o maligno, tá? A primeira verdade que eu queria falar a respeito disso, gente, é que no mundo que nós vivemos não existe neutralidade. Ou alguma coisa está do lado de Deus ou está do lado do diabo. Ou alguma coisa é boa ou alguma coisa é má. Ou alguma coisa provoca vida ou essa coisa provoca morte, tá? Só tem duas alternativas em relação ao maligno. Ou nós vamos vencê-lo ou vamos ser vencidos por ele. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 21, o apóstolo Paulo diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso aqui é uma ordem, né? Um imperativo, né? É algo que o apóstolo Paulo está dizendo que está na nossa responsabilidade lutar contra ele e não permitir que ele nos vença, tá bom? Então, mais uma vez aqui nós vemos que a Bíblia só apresenta duas alternativas. Se nós não vencemos o maligno, ele nos vence. Agora, é importante que você entenda que só há um poder no universo inteiro para vencer o mal, que é o bem. Mas a única fonte dessa bondade é o próprio Deus, tá bom? A fonte de toda bondade que é poderosa para vencer o mal, né? E que pode ser uma grande arma para nós que cremos em Jesus, essa fonte de bondade é o próprio Deus. Então, para você vencer o mal ou o maligno, você precisa estar com Deus. Nós precisamos ter acesso a todos os recursos, gente, que Deus nos deu, que estão na sua palavra, né? Para vencer o mal, né? Portanto, tudo que Deus tem para nós está disponível na sua palavra. A gente tem que ler a palavra, a gente tem que crer na palavra e a gente tem que descobrir, né, as armas poderosas que a palavra de Deus nos dá para enfrentar o maligno. Porque lutar contra o maligno na força da própria vontade, da própria carne, esquece. Você não vai vencer. É óbvio, você já deve ter essa experiência de ter tentado muitas vezes vencer um pecado, abrir mão de um comportamento que você não quer ter e não conseguir. Por quê? Porque o maligno é mais poderoso, né? E ele usa, né, da sua competência, ele tenta a gente nas áreas de nossas fraquezas, né? E todo mundo tem. Então, eu quero dizer para você que é possível vencer o maligno. E é possível vencer o maligno usando da força maravilhosa que Deus tem para nós, que está
na sua palavra, que é a essência de quem ele é, e também são os seus decretos, né? Em seguida eu quero falar então que uma das chaves mais importantes, gente, para nós vencermos o conflito com o mal, e se não entendemos, se não encontrarmos essa chave, nós não vamos vencer, tá? A chave, a revelação deste entendimento que vai fazer você vencer a batalha contra o mal, é você entender que o mal não é uma coisa. O mal não é uma circunstância. O mal é uma pessoa. O mal é alguém. E isso muda a chave da sua vida, né? Muda a sua maneira de entender. Por quê, querido? Por exemplo, quando você está com muita raiva de alguém, se você colocar o foco dessa raiva naquilo que a pessoa fez, ou seja, na circunstância, na infidelidade, ou na traição, ou na maldade que ela cometeu com você, se você olhar para isso, você vai ser absolutamente preso por essa armadilha, né? Tem até um livro do John Bevere que eu gosto muito, né, que é a isca de Satanás, que é o ressentimento. Mas é isso, quando você olha para a circunstância, quando você olha para a pessoa e você acha que o mal que você recebeu, aquele ataque contra a sua vida, ele é circunstancial, é por causa de uma pessoa, e você não discerne que quem está por detrás de tudo isso é o diabo, é Satanás, você então cai na armadilha e perde. Por exemplo, quando você sofre uma tentação, por exemplo, na área sexual, se você achar que aquilo lá é uma coisa circunstancial, porque aquilo é uma tentação que você tem, aquilo é uma tendência que você pode ter, né? Você, mais uma vez, você vai perder para o diabo. Mas se você, em contrapartida, entender que quem está por detrás daquela maldade, daquela tentação, daquela raiva, né, é uma pessoa, é um espírito poderoso, maligno, um poço de maldade que tem por objetivo te roubar e te matar e destruir, ao invés de você relativizar, você vai enfrentá-lo através das armas que Deus te deu na palavra, amém? Então, é muito importante, presta atenção, meu querido, a luta que você está enfrentando é contra um demônio, contra o diabo, contra Satanás. Ele é a fonte de todo mal e ele é poderoso. Você não pode vencê-lo sozinho, a menos que você esteja em Deus e use a sua palavra. Você não pode vencê-lo, porque a palavra de Deus, ela é tão poderosa, gente. O próprio Jesus enfrentou o diabo com a palavra. Ele não tentou discutir com o diabo no argumento, na filosofia, não tentou provar absolutamente nada para o diabo. Ele usou a palavra. E depois de usar a palavra 3 vezes, o diabo não suportou e ele teve que ir embora. É isso que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. De que jeito que você resiste ao diabo? Com a palavra. Ele vem, te tenta e você esfrega a palavra na cara dele, na fuça dele. E ele vai, depois que ele perceber que você está firme, ele vai embora, porque ele não suporta a palavra de Deus. Isaías capítulo 61, versículo 3, o profeta Isaías traz uma palavra linda, né, que está falando sobre Jesus, mas ele diz assim: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, tá? E aqui ele está usando desta figura, porque o judeu, quando ele se entristecia, ele jogava cinza sobre a sua cabeça. E quando ele estava alegre, ele punha um turbante, né, colorido, que era chamado de coroa, né? Óleo de alegria ao invés de pranto. Mais uma vez, ele está usando aqui de 2 figuras muito comuns na época, né? Quando uma pessoa entrava numa casa e era um convidado especial, ele recebia óleo na cabeça, o azeite para limpar, né, o semblante. Isso era um sinal de aceitação, de amor. Então, isso era contrário ao pranto, né? Então, aqui mais uma vez 2 figuras antagônicas. Mas a terceira contradição que ele apresenta é vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. E aqui eu quero dizer para você que nós lemos tanto essas maneiras, né, de Deus nos mostrar
espírito de louvor, espírito de temor, né? Espírito de medo, espírito angustiado, que nós imaginamos que isso é simplesmente um espírito nosso. Não, queridos. Aqui a Bíblia está dizendo que Jesus veio para realmente vencer Satanás e a sua obra, e no lugar daquele demônio, um espírito de angústia que vem assolar a sua vida, ele traz um espírito de alegria, que é o Espírito Santo de Deus, não é isso? A alegria do Senhor é nossa força. Quando você está no Senhor, o Espírito de Deus, ele se manifesta com alegria, com paz, com amor, com longanimidade, todas essas coisas que são fruto do Espírito, ou seja, são consequências da presença do Espírito na tua vida. Então, quando o Senhor está dizendo, né, de vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, ele está claramente falando que esse espírito triste, ele vem de uma origem de demônios que vêm para trazer angústia e tristeza e até mesmo morte, medo e daí por diante, né? Então, gente, quando você entende que a luta que você enfrenta todos os dias não é situacional, não é circunstancial, ela é espiritual, ela vem de Satanás. Obviamente que ele usa de estratégias erradas, uma hora ele tenta de um jeito, outra hora ele tenta do outro, mas toda a luta contra a maldade que o mundo enfrenta é do maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele é a fonte, ele é a origem de toda essa maldade. Mas a Bíblia diz que nós não devemos nos deixar vencer do mal, mas devemos vencer o mal com o bem. Então, enquanto você relativiza a tua luta, achando que isso é das feridas que eu tive no passado, isso é porque eu sou assim mesmo, eu tenho essa tendência, isso é meu temperamento. Não, querido, isso não é o seu temperamento. Isto é Satanás lançando ciladas para te roubar, para te matar, para destruir, para roubar a sua alegria, para destruir os seus relacionamentos e, sobretudo, para tirar a sua vida, não só a vida espiritual, mas também a vida física. Saiba, gente, que por trás de toda maldade existe uma pessoa. Essa pessoa tem dois nomes principais na Bíblia. No Velho Testamento ele é chamado de Satanás ou de Hassatan, que significa aquele que se opõe, aquele que resiste a Deus e ao seu povo. No Novo Testamento ele é chamado de Diabo, Diabolos, que significa o acusador. Então a sua principal arma é resistir e acusar, tentar e depois acusar. No passado, ele foi Lúcifer, aquele que portava luz, né? Mas porque ele se orgulhou, se rebelou contra Deus, ele levou consigo 1/3 dos anjos. E o seu objetivo, portanto, hoje é trazer a maldade, é se opor a Deus. Deus é bondade em pessoa, a essência do amor, ele é a essência do ódio. Deus é a essência da verdade, ele é a essência da mentira. Deus é bom, ele é mau, ele é o maligno, ele é chamado também na Bíblia de Hoponeros, no grego, né? O maligno. Então, querido, ele te resiste, ele te tenta e ele quer te levar para a morte. Mas a palavra de Deus diz que você pode resisti-lo, você pode vencê-lo com o bem, com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Então, meu querido, quando você for tentado, saiba que ele está por detrás disso. Resista-o, porque a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esta semana eu vou continuar falando sobre como vencer o maligno. Vou trazer outras mensagens e eu espero que você tenha gostado, que você possa se apropriar e compartilhar esse vídeo com muita gente. Amém? Amo vocês. Um beijo grande no seu coração em nome de Jesus.